Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na Rede E. Quedas, sufocamentos, queimaduras, afogamentos e intoxicações que ocorrem acidentalmente são as principais causas de morte no Brasil. Para falar sobre acidentes domésticos e prevenção, nós recebemos hoje o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, César Pereira da Silva. Bom dia, Coronel César. Eu sei que é Tenente-Coronel, mas eu vou lhe chamar de Coronel para a gente abreviar e ganhar tempo. Certo. Coronel César, de uma maneira geral, esse aqui nós debatemos um programa de saúde. Isso não deixa de ser saúde. Certo, com certeza. E, infelizmente, nós temos muitos acontecimentos domiciliares, mais verdadeiramente dentro das quatro paredes da casa, do lar. E muitas pessoas não sabem como lidar e quais são os elementos que mais acontecem. Então, eu acho que é muito importante, isso aqui foi uma sugestão de uma pessoa da nossa equipe e realmente é bastante útil. Mas antes de a gente entrar nisso e de dar a palavra, eu quero lhe agradecer a disposição de vir até nós, participar desse programa e contribuir com a sua grande experiência na área de atenção à população, de uma maneira geral, como coronel do Corpo de Bombeiros. Isso é muito importante. Muito bom dia, seja bem-vindo, né? E o que verdadeiramente tem acontecido dentro dos lares em forma de estatística mais frequente? Bom dia, doutor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com o senhor, né, com todos aqui assistindo. Realmente, o tema que o senhor coloca em evidência hoje, ele é muito importante, né? O Corpo de Bombeiros tem atendido ao longo desses anos e muitos acidentes domésticos com crianças, acidentes sérios que muitas vezes nem são divulgados, né? Costumam ser divulgados aqueles acidentes automobilísticos com muitas vítimas, mas a grande maioria das vítimas estão dentro de casa, né? São as crianças, são os idosos, adultos também normais, mas o público mais vulnerável nos acidentes domésticos são as crianças e os idosos. Então nós temos acidentes de vários tipos dentro de casa e quando nós temos a oportunidade, como hoje no programa do senhor, tem um alcance muito bom, nós sabemos, é muito importante esclarecer algumas coisas básicas, doutor, básicas que os pais, os responsáveis dessas crianças, desses adultos, né, desses idosos, podem cuidar dentro de casa para que os acidentes não aconteçam. Então nós temos fraturas, queimaduras, quedas, temos acidentes de vários tipos. A gente percebe, coronel, isso, o senhor tem uma casa, eu tenho uma casa, todos nós moramos em algum lugar, né? E o que a gente percebe? Existem muitas armadilhas que pela familiaridade, armadilha dentro de casa, né? Que pela familiaridade a gente não atenta para elas. Você só vai perceber quando acontece o fatídico. Justamente. Né? O que é mais frequente? É isso que nós detectamos, né? O dia a dia, deixando as coisas acomodadas como sempre estiveram, né? Não se percebe o perigo que elas são. Acontece muito com os pais novos. Por exemplo, vamos trabalhar com crianças. Os pais novos já tinham todo um hábito, um costume de se acondicionar os materiais dentro de casa. Quando vem a criança, continuam da mesma forma. Criança, acontece muito em casa, intoxicação. Intoxicação por remédios, intoxicação por produtos químicos. Então, a recomendação, você tem criança em casa, não deixe mais o remédio... Começou a andar, mexer... Aquela gavetinha, assim, né, o local mais fácil de se colocar, a gente sempre coloca na nossa casa aquela gaveta mais prática. E é ali onde a criança curiosa vai lá e vai mexer também. Então, intoxicação por medicamentos é muito comum, é muito frequente. Produtos químicos também. As pessoas, né, as donas de casa, as empregadas, colocam lá numa altura fácil, na hora que for procurar o produto de limpeza, para fazer a limpeza da casa. Tem criança? Tira daquele local, coloca num local mais elevado, mais alto, de difícil acesso para a criança. Porque a criança, ela vai mexer, ela vai colocar na boca, né? Então, a recomendação é dificulta o acesso do produto químico,
da medicação para a criança. Porque ela é curiosa por natureza, ela vai mexer. E se ela tomou um remedinho doce, ela relaciona o vidrinho que está ali com aquele remedinho doce, com aquela coisa doce, gostosa, ela quer tomar. O suquinho que ela toma, exato. O todinho que ela toma, ela vê o remedinho xaropinho, ela vai achar que é o vidrinho, são parecidos, ela vai tomar. E às vezes, o que acontece? Os pais nem percebem que a criança tomou, só percebe quando ela começa a passar mal, e aí quando vai se averiguar, descobre que foi ingestão de medicamento. Uma intoxicação. Coronel, é comum, né, a gente ver falar de afogamento em rio. Sim. Né? Não raro, nas casas, esse apartamento é mais difícil, mas nas casas de uma maneira geral, mas no apartamento também pode acontecer. Acontece. As pessoas deixarem balde com um pouco de água. É. Eu me lembro de um fato fatídico, inclusive terrível. Um casal chegou de viagem e tinha ficado um balde meio na água. E a criança chegou, criança de 2 anos, brincando, correndo e tal. E eles procuraram a criança, quando foram ver, a criança estava afogada no balde. Acontece, doutor. Por causa da questão da respiração, na hora que você vai, escorrega e cai, o susto faz você aspirar. E a via respiratória, ela por si só, diante de qualquer situação estranha, diferente, ela faz broncoconstrição. Isso. E a pessoa entra em parada respiratória, insuficiência respiratória, parada cardíaca, enfim. Isso. Tem acontecido isso? Tem, acontece. São casos mais raros, né, mas acontece. A recomendação do Corpo de Bombeiros: não se deixe pano de molho. Isso acontece normalmente quando faz a limpeza da casa, né? Quem for fazer a limpeza, aquele pano que sujou durante a limpeza, coloca ele de molho num produto lá para que seja limpo, né? E aquela lâmina d'água, doutor, é isso aqui. É o suficiente para cobrir as vias aéreas da criança, né? Pequenininho, a boquinha muito próximo do nariz. Então a criança é curiosa, crianças normalmente são crianças abaixo até 3 anos, 4 anos. Ela vai olhar no balde, quando ela olha, ela coloca a cabeça e cai de cabeça. E o balde, às vezes, está pesado, não é o peso da criança não é suficiente para o balde tombar. Então, ela fica com as perninhas para cima, é a coisa mais terrível de se ver. Infelizmente, eu já peguei alguns casos. E acontece, casas que não têm piscina com afogamento. Então, é um cuidado sempre. Usou o pano, fez a limpeza da casa, esvazia o balde, não deixe de morrer. Isso aqui para você, mãe, e você também, secretária, que ajuda na manutenção do lar, é muito importante estar pensando à frente. Porque, infelizmente, isso é dramático. Né? Você perder um filho, uma criança, simplesmente por um descuido. Porque a questão não é aquela quantidadezinha pequena de água que ficou ali. Você fala, isso aqui é bobagem. Não é? O fato é que na hora que a criança aspira aquilo por algum motivo, ela leva susto. A primeira coisa no susto é você fazer a inspiração. E essa inspiração leva o líquido para dentro da árvore respiratória que faz broncoconstrição. E a pessoa para de respirar. Então isso é dramático. Seja cuidadoso, evite esse tipo de coisa. Nós temos uma pergunta da senhora Nina Moreira, que ela é pastora, sobre os acidentes do fim do ano. Nós vamos chegar agora, nós estamos chegando no fim do ano, Natal, primeiro do ano. Vamos ver o que a pastora Nina questiona. Tudo bem, doutor Luiz? A minha pergunta é a seguinte: com os acidentes aumentando nesse final de ano, quais serão as medidas que vão ser tomadas para evitar isso? Pastor, a senhora pergunta no geral, né? Quais serão as medidas? Vamos pegar aqui uma coisa que nós ainda não falamos, que é a questão do trânsito. A gente vê, né, que de uma maneira geral, Coronel, as pessoas ficam muito eufóricas, né? Festa. Fica eufórica, recebe gente de fora, recebe familiar que faz tempo que não vê, né? Aquele entusiasmo, e quando a pessoa entra no euforismo, ela não atenta para determinadas coisas, a atenção é comprometida. O que acontece normalmente em fim de ano, principalmente em termos de rua, trânsito e também o carro? Final de ano é um período muito crítico para os acidentes automobilísticos, né? Temos, sempre final de ano, em períodos de festas, aumenta os nossos índices de atendimento, em todas as áreas. Por exemplo, agora, doutor, o senhor começou a falar de afogamento. Afogamento, período quente, né? Aumenta os afogamentos de piscinas, aumenta o afogamento de rio. Final de ano,
Acidente automobilístico. As pessoas ingerem muito mais bebida alcoólica, a confraternização do trabalho, a confraternização do familiar, Natal, Ano Novo. Então, a bebida alcoólica somada à direção, nós já conhecemos o resultado, é acidente. Então, aumenta os números de atropelamento, as pessoas gerem, começam a andar pelas ruas sem ter aquela atenção devida, tem mais veículos durante as madrugadas andando, furando o sinal vermelho. Então, a ação, a atitude da ingestão que causa essa euforia, todo mundo andando em alta velocidade, então é a ingestão de bebida, é sinal vermelho ultrapassado, é aumento de velocidade nas vias, isso tudo gera muitos acidentes, as nossas viaturas não param durante as últimas semanas, as últimas 2 semanas de dezembro, as nossas viaturas não ficam estacionadas no quartel. É o tempo inteiro. Tempo todo, né? E não é só à noite, não, é o dia inteiro. Pastora Nina, a senhora coloca uma pergunta extremamente ampla, mas muito importante, como pode ver aqui com a explicação do Coronel César. Essa questão que ele chama a atenção, né, a gente tem que tomar cuidado, como a senhora disse. Quer dizer, a confraternização não pode se transformar em tragédia. Essa é a preocupação. E a gente estava comentando anteriormente sobre a atenção. Nós temos que ter atenção. Tem que ter algum chato na casa. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Porque senão daqui a pouco está todo mundo complicado com problema. E quando você fala em álcool, Coronel, é muito importante, porque uma das coisas que mais tira a atenção é exatamente o álcool. O indivíduo começa a ficar sonolento, ele perde a coordenação e perde o senso de responsabilidade e de perigo. Justamente. Isso aí, geralmente tem álcool no meio desses problemas. Sempre tem. E qual que é e as festas, o que acontece, doutor? É muito interessante que eles não ficam só no ambiente, eles querem ir para fora. Ir para outra casa, ir para outro lugar, encontrar os outros amigos, e aí já fica alegre demais, perde o senso da situação. E aí onde os acidentes sempre acontecem. Nós vamos para um breve intervalo, mas antes do intervalo, eu quero aqui falar da qualificação do Coronel César. E a que mais me chama a atenção aqui, o Coronel César ele é professor da cadeira de inteligência da Academia de Bombeiro Militar desde 2016. Ele é professor de Direito Penal e Processo Penal Militar no curso de pós-graduação do curso preparatório Damásio e de Jesus. É o nome do curso preparatório, Damásio e de Jesus. Então vocês veem que o coronel tem experiência, nós estamos aqui aproveitando a experiência, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos. Não saia daí, porque é muito importante, nós estamos chegando no período de maior necessidade de cuidados, que é o fim do ano, e que você tenha uma confraternização bastante envolvente, alegre e renovadora. Não saia daí, já voltamos. Voltamos a apresentar Tribuna da Saúde aqui na Rede E de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Rede E e participe mandando sua sugestão para o WhatsApp 99832 1122. Bem-vindos de volta neste programa e nós recebemos hoje o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul para a gente aprofundar na discussão sobre a prevenção de acidentes e cuidados que devemos tomar para evitá-los. E aqui, nós estamos conversando com gente que tem experiência. E quero destacar aqui que o Coronel César, ele está no Corpo de Bombeiros desde 1995, tenente-coronel, como já dissemos, do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, e atualmente exercendo a chefia da 5ª Seção do Estado-Maior-Geral, Seção de Comunicação e Relações Públicas, né? Ele, além disso, é professor da cadeira de Legislação Penal Militar da Academia de Bombeiros Militar desde 2007. Coronel, nós temos, nesse segundo bloco, uma pergunta do Sérgio Bauer, que tem 55 anos e é empresário. Vamos ver o que ele tem de questão. Dr. Luiz Ovando, meu nome é Sérgio Bauer de Borba. Eu tenho uma pergunta inerente a essa época que nós vamos começar a viver, é a época de Natal e a época de Ano Novo.
do conhecimento de todos que a maior parte dos acidentes de queimados acontece devido aos bife na chapa. A minha pergunta é, existe algum produto próprio para ser usado na hora de aquecer a chapa? Existem chapas que são aprovadas pelo Inmetro que poderiam minimizar? Ou o cuidado precisa ser somente daqueles que estão utilizando os materiais e os produtos para quem? Nós temos visto aí que muitas crianças também se queimam nessa hora. E aqueles que usam normalmente já tomaram um pouco a mais e acaba acontecendo essas queimaduras e os hospitais ficam cheios, né? De crianças e de pessoas. Qual é a sua sugestão? O que nós temos para minimizar esse problema que acontece todo final de ano? Obrigado, doutor Luiz Ovando. Sérgio, eu que agradeço a sua pergunta e eu quero dizer para você que o produto que você pergunta chama-se sensatez e perspicácia, né? De forma alguma beber, como você bem disse, e também tomar o cuidado e tomar todas as medidas. O coronel conhece muito bem sobre isso, ele vai falar sobre isso para você. Verdade, doutor. Esse período, na verdade, esse bife na chapa, ele é perigoso qualquer período. Ele acontece com mais frequência os acidentes nesse final de ano. O problema é justamente como o material, o equipamento, ele é confeccionado e os produtos que são utilizados. Então, normalmente, ele é aquela chapa, um disco de arado, né, de trator que eles usam, com um recipiente com álcool embaixo para dar a chama. O mais recomendado, como ele perguntou, é que se use o álcool em gel. O álcool em gel, que ele é menos volátil, né? Ele não tem o efeito explosivo, né? O efeito explosivo, como tem o álcool líquido. Só que as pessoas insistem em usar o álcool líquido. Ele é muito mais perigoso. E o acidente normalmente acontece, né? As ocorrências que nós pegamos são muitas, e as queimaduras são de 50% do corpo para cima, que eles usam o álcool em gel, e o principal motivo é no reabastecimento do recipiente. Eles querem lá o álcool pegando fogo, eles querem colocar, chegam com o recipiente... Chegam a garrafinha de álcool... Próximo do fogo. E aí onde tem o quê? Aquela explosão. Pega fogo nele todo, pega em quem está próximo, né? E há realmente essa explosão. Então, a recomendação 0, nós não recomendamos usar álcool líquido de maneira nenhuma. Na verdade, se fosse da minha família, igual o senhor falou, né, nós temos casa, nem recomendar esse tipo de equipamento. Use a churrasqueira normal com carvão. A churrasqueira com carvão. E mesmo assim, não jogar álcool para pegar fogo. O álcool, tanto no fogo como bebendo, ele é perigoso. Ele é perigoso, ele causa esse risco. Então, o reabastecimento, se for utilizar, retire, tem que apagar o fogo, porque o fogo no álcool, ele é transparente. É aí que está o perigo. As pessoas não percebem, e como ele disse, já bebeu um pouquinho, não percebe que está pegando fogo. O fogo azul ele não vê. Não vê. E aí ele vai jogar o álcool, né, líquido ali e, bum, tem a explosão. Né? Essa explosão, Sérgio, que o coronel está dizendo, é porque você, quando joga o álcool, está com a garrafa, você joga, você faz uma corrente. Isso daí, o fogo vem pelo fluxo, entra dentro da garrafa e explode e pega todo o corpo. Quem estiver próximo. Esse é o cuidado que tem que ter. Por isso que eu disse, a sensatez e a perspicácia não pode, de forma alguma, fazer esse tipo de coisa que o coronel está alertando. Nós temos que tomar o máximo cuidado possível. Está dizendo apaga, ou então você pega um recipiente pequeno e joga lá longe, mas tem que estar com a cabeça boa, tem que estar com a coordenação preservada, senão a complicação vem de qualquer maneira. Então nós temos que estar muito atentos para isso, e esse é um alerta muito oportuno que o coronel está dizendo aqui, principalmente agora que as pessoas reúnem, assam carne, fazem, enfim, ele está alertando, churrasqueira. E na churrasqueira não joga álcool também. Abana, mas não joga álcool. Não joga álcool, isso. Agora, uma outra coisa que a gente usa, que vê bastante, né, são os acidentes que o senhor já comentou no primeiro bloco, os acidentes de carro, né, geralmente relacionados a álcool. Mas, de uma maneira geral, as pessoas vão para a estrada. Né? O que é preciso para reduzir a chance? Porque nós, às vezes, da estrada, tomamos todo o cuidado. E o problema vem porque tem alguma coisa que você não consegue se livrar, o outro que não tomou o cuidado. O que tem que ser feito? Como o senhor disse, né, o cuidado. Você ter o cuidado
é a preventiva, né? É o cuidado preventivo, tomar ações anteriores à viagem, no caso. Então, verificar pneu, alinhamento, balanceamento do carro, né? Os freios. Freio se está pegando mesmo, né? Porque as pessoas, não, mas eu acho que dá para chegar. Isso é o perigo, você está colocando a sua vida, a vida da sua família em risco. E de outros, né? Que você nunca viu, né? Que acontecem muito. Então, ter esses cuidados. O que mais acontece, doutor, fora os cuidados com o equipamento, com o veículo, é a pessoa. Acontece muito das pessoas, agora no finalzinho do ano, eu vou trabalhar até o dia tal e amanhã de madrugada eu vou sair. Então teve um dia cansativo, a semana puxada, foi arrumar a mala depois que chegou em casa à noite e sair de madrugada. Não dormiu direito. Não dormiu direito. E aí vai pegar a estrada. Quando o sol começa a aparecer, o olho vai fechando, o sono pega e dorme no volante. Isso acontece demais. Fração de segundos. E tem uma coisa que a gente não quer parar, a gente quer chegar no nosso destino. E as pessoas insistem a lutar contra o sono. Eu sempre falo, né, nas aulas que a gente sempre dá, eu já dei muita aula de primeiros socorros também. Essa luta contra o sono, você nunca vai ganhar dela. Ele é muito mais forte que você. Então, essa insistência causa o acidente. Deu sono? Para no posto, joga uma água no rosto, toma um cafezinho. Dorme 20 minutos. Ou para, se tiver isso, dá uma encochilada, encosta lá o banco, dá uma cochiladinha, 20 minutos e continua. Não tente lutar contra o sono. É a pior coisa que você vai fazer, é brigar com ele. Isso é muito importante que o coronel está alertando. Você, claro, certamente sabe muito bem sobre isso, já enfrentou esse desafio de tentar lutar contra o sono. Você dorme de olho aberto. Viu, doutor? Só uma coisinha interessante, e é verdade, dorme de olho aberto. Sabe qual, nos índices nossos de ocorrência de acidente, sabe qual que é o período da viagem que mais acontece o acidente? Na chegada. Os últimos quilômetros da chegada, os últimos 100 quilômetros, 50 quilômetros, que onde já está cansado da viagem toda, mas ele insiste porque já está perto. Está perto. Não, está pertinho, falta 100 quilômetros, falta 50 quilômetros, ele insiste. E essa insistência é onde gera o acidente. Gera o acidente, muitos perdem a vida, ficam aleijados, né? Tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que ter sensatez. Isso a gente fala aqui, mas na hora que você está lá no volante, você fala, não, vou chegar, vou conseguir. Acho que dá conta. E, na verdade, realmente, esse é um grande perigo. Porque todos temos carro. A quantidade de carros hoje é grande, o trânsito é aumentado, principalmente em fases de pré-feriado ou durante a fase do feriado. Então, existe um trânsito bastante aumentado. Quando o trânsito é intenso, a gente fica até acordado. Muito legal. O grande problema também são nas estradas retas, né, onde você não tem meio-dia depois do almoço. Sempre é bom tirar um cochilo depois do almoço. Encosta ali para dar. É prudente, realmente. Coronel, nós temos ainda 2 minutos para terminar e eu gostaria de deixar a palavra com o senhor, para o senhor fazer alerta sobre pontos importantes que talvez a gente não tenha colocado, que o senhor ache significativo para alertar, principalmente nessa fase de festas. Tá. Sempre acontece, principalmente agora no final de ano, o colega que perguntou ali sobre queimadura. Em casa, queimaduras com criança acontece muito. Então, as panelas, né, os cabos nunca podem ficar voltados para frente, sempre para o lado ou para trás, para as crianças. Colocar nas bocas do fundo. Isso, e as bocas no fundo, para a criança não pegar o cabo da panela e puxar para ver o que tem dentro. Cuidar com isso. As tomadas elétricas, sempre quando tem criança pequena em casa, tem um equipamentozinho que tampa as tomadas para que a criança não coloca o brinquedinho de ferro dentro da tomada e toma choque. E principalmente agora, doutor, os nossos índices de afogamento estão muito grandes. Está grande, crianças. Piscina normalmente acontece com crianças. O descuido, como o senhor disse, festa, final de ano, está todo mundo ali se confraternizando, conversando, e a criança está brincando, quando foi ver, caiu na piscina. Está afogada dentro da piscina. Eu estou cuidando do meu filho dentro da piscina, está tomando banho, eu vou lá no banheiro, eu vou pegar uma carne ali, quem gosta da cerveja, vai lá pegar a cervejinha, deixa a criança, não, já volto rapidinho. Nesse meio de caminho encontrou o parente, o amigo, e conversar, se distraiu, a criança afogou. Está na piscina olhando com o celular, todo o celular aqui, achou que passou 30 segundos, passou 10 minutos, ela nem percebeu, a criança afoga, né? Então, casa que tem criança, cobrir a piscina, cercar a piscina, trancar as portas que dão acesso à piscina, rios, não pular de barranco, não pular de árvore,
não pular de galho. Hoje, aquele lugar que ele pulou está fundo, amanhã a corrente mudou, ficou raso, ele pula e baixa a cabeça, é perigoso. Né? Lesão cervical, fica paraplégico, entendeu? Tetraplégico. Eu estou bebendo na beira do rio, eu estou corajoso, o álcool me deixou eufórico, vou atravessar o rio, atravessou, afogou, entendeu? Então são coisas que, como o senhor disse, tem que ter o cuidado, tem que ter a noção de perigo e sempre agir preventivamente. Isso que o coronel está falando, para a gente terminar, eu quero deixar bem claro para vocês que a vida você perde em 3 minutos. 3 minutos. Por que eu estou dizendo 3 minutos? Porque isso que ele falou do cuidado, vai pegar cerveja, pegar isso, pegar aquilo, deixar a criança de forma alguma. Porque se a criança afoga, você tem que massagear e ressuscitar rapidamente. Passaram-se 3 minutos, já tem lesão cerebral por falta de oxigênio. E a criança vai ficar inválida o resto da vida se você conseguir resgatar. Doutor, e a manobra tem que ser bem feita. Bem feita. Realmente você tem que estar sabendo fazer, tem que ter alguém que saiba ressuscitar. Então, esse é um cuidado. Coronel, 30 segundos para suas considerações finais e muito obrigado. Nós que agradecemos, o Corpo de Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul, na pessoa do Coronel Frederico, nosso comandante, está sempre à disposição. É um prazer para nós estar alertando a população de Mato Grosso do Sul a respeito dos perigos que estão dentro das nossas casas e estão acometendo os nossos filhos aí, as pessoas que nós amamos. Muito obrigado, coronel. Siga nossas redes sociais, @Dr. Luiz Ovando, e vejo você no nosso próximo programa. Até lá.